Qual era o seu trabalho com o piloto Ayrton Senna? Convidado por Cecília Yoshizawa, que, na minha opinião, sempre foi uma espécie de anjo de inspiração do Ayrton Senna, eu aceitei o convite que eles me formularam, um convite muito gentil, para ser o consultor de um grande projeto psicopedagógico, que foi o projeto do Seninha, uma revista feita para crianças, uma história em quadrinhos, e uma revista que devia fugir do padrão de simplicidade e que tem a pretensão, porque a revista Seninha vai continuar, e tem a intenção e a pretensão de ser um instrumento também educativo, guardadas as características estéticas, mas uma revista séria para crianças, que respeite a criança. Essa sempre foi a ideia básica do Ayrton Senna. Isto ele me passou desde o primeiro instante. Daí o fato de ter formulado esse convite para mim. E há quanto tempo vocês estavam trabalhando? Eu não saberia dizer para você exatamente, mas aproximadamente um ano, creio que mais ou menos um ano. Como era conviver profissionalmente com Ayrton Senna? Conviver, para mim, né? Eu vou dar o meu testemunho, o meu depoimento. Eu acho que conviver com o Ayrton Senna, pelo menos como eu pude observar de minha parte, não era fácil. Não era fácil. Porque Ayrton Senna era um indivíduo extraordinário. Numa época ordinária, numa época em que a maioria das pessoas são horizontais, são supérfluas, ele era profundo. Ele levava a vida a sério. Ele não brincava em serviço. Se eu tivesse que definir a personalidade do Ayrton Senna, eu diria que ele era um homem que não brincava em serviço. E a maioria das pessoas brincam em serviço. Então ele exigia de você, ele demandava de você, na relação humana, coerência, gravidade, integridade, do mesmo jeito que ele era assim. Eu me sentia importante do lado do Ayrton Senna. Ele me fazia sentir importante. As pessoas amoráveis, as pessoas que gostam das outras pessoas, fazem com que você se sinta grande, que você... Ele olhava para o ascensorista, a gente descia o elevador, o ascensorista sabia que ele estava olhando. Ele estava vendo. Ele olhava por dentro. Todos os olhares dele, você veja qualquer filme do Ayrton Senna, você percebe que ele está olhando. Ele está vendo, ele não está passando o olhar. Ele não era um amador, ele era um profissional da arte de viver. E isto é difícil, isto é difícil. Mas é solene, mas é majestático, mas empresta grandeza para a vida. Por isso que as pessoas se apaixonavam por ele. Não eram só as mulheres. Foi por isso que ele se tornou um mito? Eu tenho dito que o Ayrton Senna era aquele irmão mais velho de cada um de nós, que sai para a rua de manhã e volta à noite para casa e enfrentou o dragão da maldade. Aquele que chega para os irmãos menores e diz: eu venci, eu combati o bom combate. E este irmão mais velho era a presença e era a projeção de cada um de nós. Daí a sensação de fraternidade, de irmandade. Ele não tinha uma ideia de grande pai, ele tinha uma ideia de grande irmão. E o senhor ontem foi ao velório, hoje o senhor vai ao enterro. Como é que estava o clima na Assembleia Legislativa? É interessante, porque eu vi basicamente dois tipos de reações, dois gêneros de reações eu vi. Eu vi uma reação de quase desespero, de medo, desses sentimentos de luto que a morte costuma emprestar. Mas eu vi também uma outra reação que me agradou muito. A grande reação de camaradagem. É mais ou menos, eu vi uma mocinha, sabe, me impressionou muito o jeitinho da menina, sabe? Uma menina vestida pobremente. Se percebe que ela deve ter sacrificado muito da energia dela para poder estar ali. E ela passou rápido na frente do caixão. E ela fez um sinal, o mesmo sinal que a gente faz, que ela provavelmente faz quando ela entra no ônibus, depois de se despedir do namorado dela. Olha,
até logo. Porque nós vamos nos encontrar outra vez com Ayrton Senna. Todos nós temos um encontro marcado com ele. Imola era uma pista muito pequena para ele. Fórmula 1 eram pistas muito pequenas para ele. Ele já tinha ultrapassado este caminho na velocidade. A velocidade é uma das características contemporâneas. E com a morte dele, ele ultrapassou a dimensão do espaço. Ele viajou. Ele foi. É uma grande viagem. É uma viagem que cada um de nós vai ter que fazer. Todos nós temos uma hora programada para fazer essa viagem. E a gente vai. Uma vez eu disse isso no programa da Silvia Popovic, e a Silvia na hora até se surpreendeu. E eu disse no programa dela, eu falei, Silvia, para a morte, e eu até escrevi um livro sobre a morte, A Clave da Morte, editado pela Maltese. Para a morte, nós vamos, ou como cachorro arrastado, com medo e covarde, ou vamos para o mistério e o desconhecido. Naquele momento em que o Ayrton Senna pôs a mão no rosto, baixou o olhar, fez uma concentração, ele se ligou com ele mesmo. Ele desligou do mundo, desligou da torcida, desligou do carro. Ele desligou do carro e ligou-se. É a noção grega, latina, de espiritualidade. Religare, religio, religião. Ligar-se outra vez com você mesmo. Ele se ligou e fez a viagem dele. Você acha que o piloto Ayrton Senna sentiu que ia acontecer alguma coisa com ele naquele dia? Eu acho que o tempo todo Ayrton Senna esteve preparado para a morte, como também esteve o tempo todo preparado para a exuberância e para a arte de viver. Quem leva a vida a sério, leva a morte a sério. Eu posso morrer agora aqui, o ouvinte pode morrer agora aí. Todos nós estamos sujeitos a cada instante a perder nossos entes queridos. Não vamos banalizar mais a vida. Que essa seja a grande lição do Ayrton Senna. Vamos amar em profundidade as pessoas. Não vamos mais tarde lamentar a ausência e dizer, por que eu não disse a ele, por que eu não disse para ela que eu gostava dela? Viver intensamente. O Ayrton era estranho, ele dava a mão para você e você não tinha vontade de tirar a mão da mão dele. A Cecília Yoshizawa estava junto comigo a última vez antes dele viajar. Nós estávamos juntos na empresa dele e ele me deu a mão e eu não entendi o que eu fiz. Eu passei horas depois pensando, mas por que diabo, por que será que eu fiz isso? Ele me deu a mão, eu dei a mão para ele e com a mão esquerda eu segurei a mão dele como se eu não quisesse ir embora.